Olá pessoal, sejam bem-vindos agora à nossa aula 10, aula de blocos de controle. Blocos de controle. Então, os blocos de controle são importantes na criação de rotinas e aperfeiçoamento do programa, visto que podemos controlar o tempo de espera e as repetições dentro do programa, ou começar um script somente após alguma ação pré-determinada pelo programador. Então, como o nome diz, é controle, é com ele que eu controlo todas as minhas rotinas de todo o meu programa. Quando eu quero que um ator apareça, eu posso controlar quando eu quero que ele saia, quando eu quero que mude um cenário, através de tempo. Então, eu tenho várias formas de fazer esse controle. O primeiro bloco de controle é o bloco espere, aí coloca o tempo, né? O próximo bloco só é acionado após passar o tempo escolhido pelo programador. Então tá aqui, ó. Lembra que eu sempre peço para vocês colocarem esse bloquinho de espere um segundo entre os códigos para a gente poder ver cada um acontecendo? É por isso, porque ele faz o primeiro código, espera um segundo, faz o outro código, espera um segundo, faz o outro código. Por isso que eu sempre peço para vocês colocarem ele no meio para a gente poder ver direitinho, que às vezes é muito rápido e a gente não vê, tá bom? Então vamos ver aqui o exemplo, ó. Ele vai esperar um segundo, vai falar olá por 2 segundos, depois vai para a posição aleatória, viu? Então, ó, de novo, eu cliquei, ele vai esperar um segundo, depois ele vai falar 2 segundos, depois ele vai deslizar para a posição aleatória, ok? Então esse aqui eu controlei o tempo antes dele falar, então é para isso que serve. E tem o bloco repita por várias vezes, então eu coloco quantas vezes eu quero que o meu bloco repita. Por exemplo, eu quero que ele ande 10 vezes 10 passos. Eu não preciso colocar mova 10, mova 10, mova 10, mova 10, 10 vezes. Eu posso colocar repita 10 vezes e colocar um mova dentro. Então é para isso que ele serve, tá bom? Então ele repete todo o script que tiver dentro dele. E somente após todas as repetições ele passa para o próximo bloco. Então aqui, ó, ele tem tipo ele parece uma boca aqui, ó, que a gente chama de boca de jacaré. Aí eu posso colocar tudo dentro dele, porque ele tem um dentinho aqui em cima e eu encaixo. Então eu vou encaixando tudo dentro dele. E através desse encaixe, só depois que ele repetir todas as vezes que eu preciso, ele vai passar para o próximo bloco. Então aqui, ó, o exemplo. Ó. Ele vai deslizar por 3 vezes 3 segundos, depois vai voltar para o zero. E aqui embaixo ele faz a mesma coisa. Ó. Ele desliza 3 vezes, depois volta para o zero. A diferença, aqui, ó, se você prestar bem atenção, é que eu coloquei aqui um repita 3 vezes. Ó. Então ele faz 3 vezes a mesma coisa, que é deslizar a posição aleatória, depois volta para o zero. E aqui é a mesma coisa. Ó. Só que a diferença é que aqui eu usei o repita e aqui eu coloquei 3 vezes o bloco de deslize, ok? Os dois estão certos, mas foi só 3 vezes, né? E se fosse repita 50 vezes? Eu ia ter que colocar 50 vezes o mesmo bloco, então não compensa, tá bom? E tem o bloco sempre. O bloco sempre ele é muito parecido com o bloco repita, mas a diferença é que ele vai ficar repetindo esse sempre, até o jogo ser encerrado. Então ele não vai ter uma quantidade de vezes, ele vai ficar repetindo eternamente. Ó. Por exemplo, eu quero que ele aponte para o ponteiro do mouse. Ó. Eu clico uma vez, ele só aponta uma vez, tá vendo? Agora se eu clicar em sempre, ó, cliquei em sempre, ele sempre vai apontar para o ponteiro do mouse. Ó. Então, se eu precisar que ele sempre aponte para o ponteiro do mouse, ó, eu tenho que colocar para ele fazer isso sempre, tá bom? Tem jogo que vai precisar desse código, de apontar para o ponteiro do mouse sempre, ok? Próximo. Esse bloco aqui, ele é muito legal, que é um bloco de cria um clone. O que ele faz? Cria um clone do ator que pode ser usado por um tempo determinado ou permanecer no programa em definitivo. Após criar o clone, o programador pode definir todas as suas ações até ele ser apagado, utilizando os blocos. Quando eu começar como um clone e depois o bloco, apaga este clone. Então olha aqui. Eu vou criar um clone. Ó. O que ele vai fazer? Ele vai repetir 3 vezes para a posição aleatória, vai mudar de cor e depois vai ser apagado. Ó. Então 1, 2, 3. Mudou de cor, apagou, viu? 1, 2, 3. Agora eu posso apertar muitas vezes, ó, que todos vão fazer a mesma coisa. Vão andar 3 vezes, vão mudar de cor e depois vão apagar, ok?
Então é para isso que a gente usa clone. E agora o exercício. Vocês vão criar um script com 5 blocos de aparência. Logo após, utilize o bloco. Espere um segundo entre cada bloco selecionado, ok? A gente já faz muito isso na aula. Segundo, coloque um bloco, repita 10 vezes e faça com que ele pegue todos os blocos do exercício anterior. Então você vai pegar aqui, ó. Vai criar o script com um bloco de 1 segundo entre eles, bloco de aparência. Depois você vai pegar o bloco repita e vai colocar dentro de tudo aquilo lá que você pegou. Depois você vai criar vai criar um script com 5 blocos de movimento. E logo após, utilize o bloco espere um segundo entre cada bloco. Depois você vai colocar o bloco, coloque um bloco sempre e faça com que ele pegue todos os blocos do exercício anterior. Então, do exercício 2, você vai colocar repita no bloco que você fez do exercício 1. E do exercício 4, você vai colocar repita no bloco 3, ok? E o 5. Utilize o bloco, crie um clone deste ator. Depois utilize o bloco quando eu começar com o clone. Abaixo, crie um script com 5 blocos de movimento. Entre eles, utilize o bloco espere um segundo. Ao final do script, utilize o bloco apague esse clone. E você vai salvar isso como atividade 10, ok? Então, como eu sempre faço, eu vou mostrar aqui na prática como que vai ser feito. Então, eu vou lá no Scratch. Ó. Primeiro exercício. 5 blocos de movimento aleatório, de aparência aleatórios. Coloquei 1, 2, 3, 4 e 5. Então eu coloquei aqui, ó, 5 blocos, certo? Agora eu vou lá em controle e vou colocar 1 segundo entre eles, ó. Certo? Depois que eu fizer isso, eu vou vir aqui com o bloco repita 10 vezes, ó, e vou colocar nele todo. Tá vendo? Então esse aqui é o exercício 1, que são os blocos, e o exercício 2 é colocar o bloco repita em todos eles, tá bom? Agora o exercício 3, 5 blocos de movimento. Então eu vou pegar aqui, ó. Vá para a posição aleatória. Deslize por 1 segundo. Adicione 10 a X. Só que eu vou colocar aqui adicione 100. Ó. 100. Depois eu vou colocar mude Y para menos 150. E por último vou colocar aponte para ponteiro do mouse, ok? Então foi os blocos que eu escolhi, ó. Peraí que travou. Aponte para 50. Deu uma travadinha aqui, mas vai voltar ao normal já. Então agora eu vou colocar, o que eu vou fazer? Mesma coisa, eu vou lá em controle e vou colocar espere 1 segundo entre eles, ó, certo? Espere 1 segundo, espere 1 segundo, espere 1 segundo. E no final eu vou colocar o bloco sempre, vou pegar todos eles, ó. Tá? Então esse é o exercício número 2. O exercício número 3, ele é bem parecido. Você vai criar os blocos de movimento. Eu vou até copiar, eu vou até duplicar esses daqui, ó, que eu vou fazer com o mesmo bloco. A diferença é que eu vou colocar no começo dele, eu vou criar um bloco, ó, lá de clone. Lembra que eu estou falando do clone? Então, ó, vou colocar aqui quando começar um clone.
E antes dele eu vou colocar aqui não precisa colocar grudado em nada, posso deixar ele aleatório, ó. Crie um clone. Então vamos testar agora os 3 blocos. Ó. Disse olá, esperou um segundo, pensou esperou um segundo, mudou de fantasia, aumentou o tamanho, mudou a cor, viu? Ele vai fazer isso 10 vezes. Eu não vou repetir as 10 vezes, porque senão vai demorar muito o vídeo. Eu vou parar aqui. E agora eu vou para a segunda opção. Ó, que é o quê? O sempre. Ó. Então ele vai ficar aqui. Se mexeu, tá vendo? Agora, eu vou criar o clone. Olha o que ele vai fazer. Ó. Quando ele cria um clone, ele cria um exatamente igual, que vai fazer exatamente a mesma coisa que ele está fazendo. Ó. E depois ele vai fazer o quê? Ficou faltando aqui. Apague este clone, né? Então, faltou o código apaga este clone que eu esqueci. Então, de novo, ó. Deixa eu parar aqui. Eu vou criar um clone. Ó. Ele fez todos os códigos que eu pedi. Depois ele apagou, viu? Então a atividade de hoje é isso. Espero que vocês gostem de fazer. Qualquer dúvida eu vou estar no meu celular ou então na agenda, tá bom? É isso aí, então até a próxima.